línguas, eu quero pedir aos irmãos que, por gentileza, abram as suas Bíblias, né? Tá funcionando ali, tá, né? Em Gênesis, capítulo 2, Gênesis, capítulo 2, versículo 24. Me perdoe que eu estou bastante congestionado, com a gripe que me pegou aí, só Jesus. Acredito que seja essa mudança de temperatura. Minha esposa ali, vocês podem perguntar, por que a esposa do pastor não está ali? Ela está sem voz, irmão. Eu ainda estou conseguindo falar alguma coisa, agora ela não está só assim, ó, não sai nada. Está complicado, mas orem por nós, amém? Estamos aqui para servir ao Senhor com alegria. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Diz assim, vou ler ali para que fique todos na mesma tradução. Por isso, deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só. Vamos ler novamente, todos juntos? No 3. 1, 2, 3. Por isso, deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Glória a Deus. Louvado e engrandecido ao Senhor. Essa palestra de hoje que fala sobre o acordo, esse texto base, é justamente um texto apropriado para o assunto que nós vamos falar hoje. O acordo no casamento, o acordo entre o casal. Tudo se inicia no casal. Para que o restante da família seja abençoado por Deus, o casal precisa estar alinhado com Deus. O casal precisa ter um acordo, né? Tudo que for fazer tem que ter acordo, né? E esse texto é bem propício, né? Porque, por isso deixa o homem pai e mãe. Aqui já vem dando uma lição. O homem, a mulher, ao contrair núpcias, né? Ao contrair o matrimônio, que é o casamento, ele tem que ter no seu entendimento que a partir daquele momento, quem toma as decisões da família dele, porque ali, a partir daquele momento que ele contrai o matrimônio, ele deixou de ser um membro da família que ele tinha. Um membro que eu digo, a família dele passou a ser marido, mulher e os seus filhos. Até aí vocês estão entendendo? Amém? Ou seja, tem casamento que traz para dentro do seu casamento opiniões que vão prejudicar o seu casamento. Ou seja, o que o senhor quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer que o acordo entre a família tem que ser o casal, e não o casal e a mãe do marido, e não o casal e a esposa e o pai da esposa do marido. Quando nós deixamos entrar no casamento, né, governos que não é para ser governado, por exemplo, o pai e a mãe se metendo no casamento, isso vai gerar um problema. Isso vai gerar um desconforto entre o casal. Porque o casal, ao contrair matrimônio, ele precisa entender que a partir daquele momento, a primazia, quem decide, quem determina com a orientação e ajuda de Deus é o casal. Pai e mãe, continua sendo pai e mãe. Amo a minha mãe, amo meu pai, mas eles não têm o direito de se meter no meu casamento. Amém? Vai pegar, eu sei que vai pegar, hoje vai pegar, mas a palavra, né? Então, o pai e a mãe que gostam de se meter no casamento do filho, vai ficar hoje de cara feia para o pastor, mas é a palavra, né? Nós casamos, nós contraímos o matrimônio, precisamos entender que uma nova família está sendo formada. Os jovens aí que vão casar, amém, jovens? Não leve o seu pai e a sua mãe para o seu casamento. Eles não têm que se meter no seu casamento. Eles podem orientar como pai e mãe, amém? Mas determinar negativo. Nanani, não. Vamos ler aqui. O plano de Deus para o nosso casamento é que andemos em acordo. Andarão dois juntos se não houver acordo. Está lá em Amós, capítulo 3, versículo 3. Andarão dois juntos se não tiverem acordo? Um quer puxar para um lado, outro quer puxar para o outro. Vai dar bom isso ou vai dar ruim? Vai dar ruim, não vai? Não tem como. Se o marido quer fazer de um jeito e a esposa quer fazer de outro jeito, tem acordo nisso?
Não tem acordo. E por isso os conflitos começam a se tornar visíveis no casamento, né? É muito notório a gente perceber quando o casal não está alinhado. Quando um quer fazer de um jeito, o outro quer fazer de outro jeito. Quando um quer puxar a corda para um lado, o outro quer puxar a corda para o outro, né? Isso é perceptível, é notório. A gente percebe logo isso, esse casal não tá muito legal. Está acontecendo algum problema entre esse casal. Sim ou não? É uma palestra, gente, tá? Estou palestrando aqui, então hoje você pode interagir à vontade. Eu não estou só pregando, eu estou palestrando. Sim ou não? É notório ou não é notório? Quando um casal não se dá muito bem. Quando um quer fazer de um jeito, outro do outro. E isso começa, às vezes, a refletir, os filhos começam a ver. A família começa a ver, ó, meu pai e minha mãe não estão bem. Eles não estão se entendendo, né? Porque se eles não conseguem ter acordo nem entre eles, como é que eles vão passar alguma coisa para a gente? Frequentemente se diz aos casais para não andarem juntos se não estiverem de acordo. Olha o que o mundo, olha a visão que o mundo tem, né? Qual a visão que o mundo tem em relação ao casamento? Se não estiver dando certo, separa, arruma outro. Não é isso? Essa é a visão do mundo, né? Ah, não está dando certo não está tendo acordo entre vocês, está tendo briga, está tendo discórdia, está tendo desavença, separa, arruma outro, vai viver a tua vida. Não é isso que o mundo dá? Só que qual é o conselho que Deus dá e a ordenança que Deus dá acerca do casamento? Aquilo que Deus uniu, o homem não. Por isso que nós somos chamados de loucos, de malucos, cristãos, né? Porque a gente anda na contramão do mundo. O mundo diz uma coisa, mas Deus não manda fazer de outra maneira. E a maneira que Deus fala para que nós venhamos fazer é a maneira que vai trazer bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família e sobre a nossa vida. Glória a Deus. Um dos cônjuges recebe o conselho errado de continuar o ministério e deixar o outro para trás. É muito comum isso também, quando não tem acordo, né? Aí recebe um conselho errado. Se ela não está te acompanhando, segue o teu ministério. O chamado é teu. Olha aí como é o conselho errado, né? O conselho errado é esse. Não, segue, deixa para trás, segue a tua vida. Se você é um pregador, continua pregando, continua ganhando alma, deixa para trás. E é isso que Deus quer no casamento? Claro que não. Se eu estou crescendo, a minha esposa tem que crescer junto comigo. Sabe por quê? Porque como pode eu ser uma só carne dela, eu estar lá na frente e ela está lá atrás? Há um descontrole nisso, né? Há algo errado, não há algo errado? Porque se eu sou uma só carne e ela é uma só carne comigo, nós temos que caminhar juntos. Nós temos que crescer juntos. Nós temos que prosperar juntos. Nós temos que abençoar a obra de Deus juntos. Amém? Porque é o desejo de Deus que andemos juntos. Precisamos aprender a entrar em acordo. Deus nos fez um. Nós já lemos lá em Gênesis 2, 24. Bota para mim, por favor, em Mateus 19, 5, por gentileza. Hoje a gente vai ler alguns versículos bíblicos relacionados a esse tema chamado acordo no casamento. Está lá em Mateus 19, 5. Olha o que diz. E que disse: por esta causa deixará o homem, pai e mãe. Está repetindo aquele mesmo. Vamos botar aqui então, por favor, Efésios 5:31, que eu acredito que seja também. Efésios 5:31, que eu acho que é a mesma coisa, a mesma concordância bíblica. Mas o que a palavra está querendo dizer? O que esse assunto está querendo dizer? A mesma coisa, tá vendo? Que tanto no Antigo Testamento, em Gênesis, está dizendo: deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. E no Novo Testamento? A mesma coisa, está dizendo. Efésios, Mateus, Novo Testamento, está dizendo a mesma coisa. Ou seja, o acordo é o casal. Eu preciso entender que quando eu caso, eu não posso mais continuar com o pensamento de menino. Qual o pensamento de menino, pastor? Tudo, briguei com a minha esposa. Ô mãe, pelo amor de Deus. Ô pai, olha lá.
você cresceu, irmão. Você casou. Cresce, evolui, vai viver a tua vida. Você vai honrar teu pai e tua mãe a vida inteira. Mas você casou, você é um homem casado agora, você é uma mulher casada. Você não tem que ficar reportando qualquer coisinha para o seu pai, para sua mãe. Sabe por quê? Porque quem vai resolver os problemas dentro da sua casa é você e teu marido. É você e tua esposa. É vocês dois. O acordo é vocês dois. Se os dois estiverem em acordo, as coisas vão caminhar bem. Mas se não tiver em acordo, não vai caminhar bem. Vai começar a ter problemas, atritos. E aí começa esse negócio de abrir para para pai, para mãe, para o vizinho. Né? Começa você pedir opiniões relacionadas ao teu casamento para pessoas que não estão no teu casamento. Que não tem que estar influenciando o teu casamento. Está dando errado, pastor, o que eu faço? Vai orar. Vai buscar a presença de Deus. Chama a tua esposa para orar contigo. Ó, vamos achar a solução. E quem vai dar essa solução? O dono do casamento. Diga aí comigo, o dono do casamento. O dono do amor. É ele que vai dar a solução. Não foi ele que uniu vocês? Sim ou não? Quem tem dúvida não fala não. Se foi Deus que uniu vocês, ele vai dar a solução. Ele vai dar o caminho, ele vai dar a direção. Agora o problema é se nós estamos querendo ouvir a voz de Deus. Se nós estamos perceptíveis à voz de Deus, para que haja um acordo entre o casal, primeiro nós temos que atrair a presença de Deus para o nosso casamento. Porque se nós não atraímos a presença dele, como é que vai ter concordância num casal que não ouve a voz de Deus? Que não quer escutar a voz de Deus, que quer escutar a sua própria voz. É o que eu quero, é o que eu faço, é o que eu digo e tem que ser do meu jeito. Vai dar certo isso? Não vai dar. Várias maneiras de os casais entrarem em acordo. Tem a maneira da ausência de conflito, por exemplo. O que é a ausência de conflito? Chega a uma decisão sem discutir. A ausência de conflito em um acordo no casamento é o casal chegar a uma conclusão sem haver discussão, sem haver colisão. Como, por exemplo, o que você acha, amor, de nós fazermos um curso Casados para Sempre, né? MMI. A esposa fala, poxa, eu acho maravilhoso, vamos fazer. Teve conflito nisso? Teve acordo nisso? Sim, né? Os dois acordaram, mas não teve conflito. Vocês estão entendendo? Qualquer situação que você for acordar com o seu marido, com a sua esposa, que não tiver nenhum tipo de conflito, é essa forma que Deus quer realmente que seja algo espontâneo, que seja algo leve, que seja algo suave, que os dois concordem. Porque quando os dois concordam, a bênção de Deus está estabelecida. Agora, se há divergência, se há conflito, se um quer puxar para um lado e outro para o outro, Deus não está agindo no meio dessa situação. Chegam a uma decisão sem discutir. Consideram as alternativas e escolhem a melhor. Opinião do especialista. Tem o acordo aonde tem a opinião do especialista. Por exemplo, vamos dizer que nós vamos fazer um acordo relacionado a finanças ou administração das finanças do casal durante aquele mês. Eu não sou um cara que sou estudado de administração, não sou formado em administração, né, não fiz faculdade e não tenho nada relacionado a finanças assim que eu tenha estudado. Mas, por exemplo, digamos que a minha esposa ela seja formada em administração, seja uma pessoa que execute bem essa área de administração financeira, né? Outro curso aí, fala aí, gente, para administração financeira. Alguém? Vamos lá, é palestra, vamos interagir. Alguém sabe algum outro curso que pode ajudar para as pessoas terem um controle financeiro melhor? Economia, contabilidade, né? Inclusive, a minha abençoada ali está se formando em contabilidade. Futuramente, teremos uma contadora. E um enfermeiro também, daqui a uns 3 anos ainda. Então, a minha área é enfermagem. Se for falar alguma coisa relacionada à enfermagem, apesar de eu ser universitário, 3º período só, estou começando ainda, são 10 períodos, mas muitas coisas eu já sei e outras coisas eu estou aprendendo. E ela
está já nessa área de contabilidade. Ou seja, o casal tem um que é especialista em finanças, administração, ele vai ter uma opinião mais o quê? Correta em relação àquilo, o assunto que está sendo falado. Se eu vou acordar com ela em relação a finanças, ao cronograma financeiro, o ideal é o quê? Que ela, por estar inteirada nesse assunto, opine muito mais do que eu que não entendo nada. Sim, amém ou não amém? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então não adianta, mas eu sou o sacerdote. Eu que mando. Eu que sou o cara. Mas nesse assunto você não entende. Então você tem que entender e estar flexível e compreender que a sua esposa, e como vocês são uma só carne, vocês precisam ter um bom acordo em relação a isso, para que a família ganhe, para que a família seja abençoada na área da finança. Eu não posso querer usar o meu título de sacerdote, até porque se o sacerdote não tivesse entendimento, ele está levando a sua família para o buraco. Né? Eu preciso entender que, ao acordar com a minha esposa e vendo que ela é uma especialista nesse assunto, ela tem a primazia para falar desse assunto mais do que eu. E eu tenho que estar, na minha humildade, falar, amor, então, vamos lá, vamos fazer um cronograma, né? O que você acha? Fala aí. O que você acha em relação a isso? Né? Você já entende muito mais disso do que eu. Vocês estão entendendo? E ali vai ter um bom acordo, e não vai ter conflito, não vai ter briga, não vai ter discordância, porque eu já entendi que a minha esposa, ela está muito mais apta a falar disso do que eu. Amém ou não amém? Estão entendendo, pessoal? Eu vou seguir. O cônjuge com mais experiência ou conhecimento dá o seu parecer de especialista. O casal concorda em acatar a decisão do especialista. Né? Foi o que eu falei. O cônjuge é o especialista naquele assunto, ele dá a opinião e o casal concorda em acatar a opinião do especialista. Poderia ser o contrário? O marido, de repente, ser contador, ser, né, o especialista da área das finanças, e eles acordarem ouvindo mais a questão do especialista, botando a opinião para que dê certo aquela situação. Amém? Então, tem muitos casamentos que não tem esse acordo e não tem esse controle financeiro. Por quê? Porque, de repente, os dois não entendem nada de planejamento financeiro. São dois gastão, que gasta mais do que ganha. Né? O cara ganha 10 mil, gasta 20. O cara ganha 20, gasta 30. Como é que ele vai ter um controle financeiro? Então, o ideal é o casal se planejar, ter um acordo, sentar, fazer um cronograma financeiro. O que nós vamos pagar esse mês? Né? O que nós temos para pagar? O que nós temos, o que vai sobrar? O que nós vamos investir? Né? E ali ter um bom acordo em relação a essa parte. O cônjuge apresenta a sua opinião ou desejo e chega a um acordo no meio dos dois extremos. Sobrevivência do mais forte. Aqui já é um outro tópico. Cada um está convencido de que a sua opinião é a mais correta. Aqui já entra a parte do conflito. Eu falei nos dois primeiros tópicos relacionados ao acordo que não há conflito. Ao acordo que é de bom grado, onde os dois aceitam numa boa e executam e não há conflito. Agora eu vou falar de uma outra opinião relacionada a quando existe conflito. Cada um está convencido de que a sua opinião é a mais correta. Lutam pela decisão até que um enfraqueça. Aquele que resistir por mais tempo, ganha. Ou seja, é o famoso cabo de guerra, né? Será que tem isso nos casamentos hoje em dia? Cabo de guerra? Um querendo ser mais do que o outro, um querendo mandar mais do que o outro, um querendo ganhar a disputa, né? Eu vou ganhar a disputa, porque se a minha decisão for a que vencer, eu ganhei. E o outro pensamento é a mesma coisa. Esse pensamento é errado, gente. Sabe por quê? Quem é que vai perder com isso? O casal. O casal vai estar perdendo, vai estar sofrendo. A família vai sofrer com isso, né? Quando não existe uma sintonia entre o casal, uma comunhão entre o casal,
os acordos começam a ser deixados de lado. Não é terrível quando a gente percebe isso? Quando um casal... Quer ver uma coisa que deixa muito chateado qualquer casal? Eu acredito que sim, né? Porque me deixa, e a minha esposa também, é quando a gente toma uma decisão sem falar com o outro. Já reparou isso? Vou dar um exemplo. Você chama uns amigos teus para tua casa no dia de domingo para almoçar lá. E aí você só vai comunicar a tua esposa na hora. Os casais, diga bem aí. É terrível, não é? Né? Já aconteceu? Ou só lá em casa que um dia aconteceu lá atrás? Hoje não acontece mais, não. Mas a gente vai aprendendo, né? Antigamente eu chegava, vou dar um exemplo, posso falar de você, Francisco? Chamava meu amigo Diácono Francisco. Vamos fazer um churrasco lá em casa, vamos. Quando eu ia consultar a mulher, mas você não me falou nada. Como é que vai chamar? A casa está desarrumada. Aí, houve acordo? Não houve acordo. Houve o quê? Problema. Aí eu tive que passar aquele óleo de peroba, aquele brigado. Pô, Francisco, deu ruim, cara. Não vai dar para rolar o churrasco, não. Desculpa aí, irmão, mas, pô, fui falar com a patroa lá. Hoje não vai rolar, não. Deixa para outro dia. Não era muito melhor eu ter acordado com ela primeiro? Sim ou não? Era melhor eu ter falado, amor, pensando em chamar o Francisco e a Adelinha domingo para vir fazer um churrasquinho aqui em casa. O que você acha? Ah, amor, tudo bem, pode chamar. Teve acordo. Teve acordo, não teve problema, não teve desgaste, né? Entendeu? Agora, quando a gente não age dessa forma, acontece o quê? O inverso, né? A esposa fica chateada, ou o marido também, né? Eu estou falando aqui do marido, mas tem mulher que faz isso também. Que combina com as amigas lá de fazer o clube da Luluzinha. O cara tá lá à vontade de calçolão de ficar em casa, irmão, de camisa. Daqui a pouco chega um monte de mulher lá, irmão, Pai do Senhor, e aí tudo. Ué, mas caraca, essa mulher chamou os outros, não falou nada comigo. E aí? Teve acordo nisso? Não teve. Deu ruim, não deu ruim? Depois, quando o pessoal foi embora, só a graça, né? Só se o cara tiver a paciência de Jó, ele não vai falar nada, vai só orar, né? E geralmente a gente sabe que nem sempre é assim, né, irmão? Aí acaba tendo conflito, acaba tendo desentendimento, acaba tendo coisas que não deveriam ter, por falta de uma comunicação e de um acordo do casal. Amém? Manipulação. Isso aqui também acontece muito, hein? Se você fizer do meu jeito, eu lhe darei. Dará o quê? Dinheiro, sexo. Deixa eu ver, tem criança aí não, né? Sexo, dinheiro, passeios, etc. Né? Tem isso também, né? Ó, se você fizer o que eu quero, essa semana tem. Né? Vou falar aqui em código, aqui em parábolas, para quem já é casado. Essa semana tem. Agora, se não fizer, é greve. Vou dormir de calça comprida. Pode ser dessa forma? O que diz lá em Coríntios? Deixa eu ver. Acho que é 1 Coríntios 15, 7 ou 7,15, pastor Robson. Vê a referência para mim. Que o corpo do marido não é dele, mas da mulher. Deixa eu ver aqui. Vou botar aqui no nosso pai Google. Sete, né? Vê para mim. Calma aí. Corpo do... Ó. 1 Coríntios 7. Bota para mim 1 Coríntios 7, para a gente ver. O marido conceda à esposa o que lhe é devido. E também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. Versículo 4. A mulher não tem poder sobre o seu próprio... E senhor, e também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio, e sim pode passar o 5. Não vos priveis um ao outro, salvo, talvez, por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes a orar, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da
Incontinência. Incontinência, isso mesmo. Traduz aí, pastor, o que isso quer dizer. O cara está lá procurando a mulher a semana inteira. E a mulher está dizendo, hoje estou com dor de cabeça, hoje eu estou com isso, hoje eu estou com aquilo, hoje não dá. Hoje... Vamos reverter. A mulher é a mesma coisa, a mulher quer. E o cara sempre dando desculpa, jogando videogame, vendo Netflix. E não tem acordo entre o casal. Né? Porque a pessoa acha que ela manda no corpo dela. Só que quando eu casei, eu preciso ter esse entendimento que o meu corpo, como diz a palavra de Deus, ele não é meu, e sim da minha esposa. Da mesma forma, o corpo dela não é dela, ela não manda mais, mas sim do mar. Porque quando nós começamos a negligenciar um ao outro, o que acontece? O que vai passar a acontecer? O inimigo vai encontrar uma brecha. E essa brecha que ele entra e ele faz uma arruaça. Por isso que muitas famílias estão sendo destruídas por causa de quê? Pornografia, adultério, fornicação e tantas outras coisas mais. Por quê? Porque o inimigo, achando uma brecha, ele vai entrar. Se a mulher, ela fica se negando ao marido, o marido ele vai buscar, ele é um cara resistente, é um cara de Deus, aqui só tem homem de Deus, amém? Ele vai continuar orando, jejuando, mas vai chegar um momento que se essa mulher não tivesse entendimento que ela precisa saciar o seu marido, eu não sei quanto tempo esse homem vai aguentar. Eu não sei quanto tempo essa mulher vai aguentar. Porque estão negligenciando o quê? A palavra. E a palavra de Deus sendo negligenciada, se está ali, é para ser vivida e cumprida. Não só essa parte da palavra. Porque tem muita gente que gosta, muitos homens que gostam dessa parte, né? Ah, o corpo da mulher. Mas, meu irmão, vou te falar uma coisa. Aí eu vou ter que trazer uma coisa mais aprofundada. Mas se você não cativa a tua esposa também, se você só quer chamar ela de bonita o dia todo, né? Chegar à noite você quer entrar no tanque de Betesda, vai ficar difícil, né? Como diz o pastor Cláudio Duarte, a gente tem que... o homem é um forno micro-ondas. Colocou lá, esquentou, está pronto. A mulher é um fogo a lenha. Tem que botar a grelha graveto de manhã, acender, abanar de tarde, assoprar durante o dia, para de noite o fogo estar pronto. Aí, quando o fogo está pronto, o churrasco rola a noite toda. Não é isso que ele fala? É a verdade. Não adianta o cara, brigou com a mulher o dia inteiro. Arrumou problema o dia todo. Fala, Deus, né? Assim, fala, Deus. Aí chega de noite, e aí, hoje tem? Tem um assassinato aqui dentro. Tem uma morte. Vai ter morte aqui dentro hoje. O cara não cativou, não fez nada para poder agradar essa mulher. Aí ele vai usar, não, mas a Bíblia diz que o corpo mas a Bíblia diz, né? Mas a Bíblia também não diz que o homem deve amar a sua esposa assim como Cristo amou a igreja? E a esposa deve honrar o seu marido, não é isso? A mulher vive... vamos inverter, porque senão vai achar que eu estou só batendo nos homens, né? A mulher desonra o marido todo dia. O marido vai chamar a atenção do filho, a mulher vai lá e passa por cima dele. Está desonrando, está só fazendo coisas que desonram o marido. Aí chega a noite, a mulher quer brincar. Por um homem ter um hormônio chamado testosterona, né, que é um hormônio masculino, às vezes ele vai até, eu quero saber não, mesmo chateado eu vou entrar no tanque de Betesda, né? Mas ele vai estar chateado com aquela mulher. E isso, sendo feito continuamente, vai tendo um desgaste no casamento, vai tendo um desgaste emocional. Né? Porque às vezes a mulher ela é muito sentimental, não é verdade? Mas o homem também tem sentimento. Sim ou não? Sim ou não, homens? Você gosta que a tua mulher te desrespeite, que a tua mulher não te honre como homem? O que é honrar como homem? O que é honrar? O que é você sentir honrado como homem? E isso tem a ver com acordo, tá, gente? Eu estou falando de acordo. Acordo no casamento. Porque com um lar que não vive um acordo, ele vive desregulado. Ele vive desproporcional e tende a ter muitos problemas familiares. Porque os filhos presenciando esse tipo de coisa,
os filhos vão vendo que o casal não está alinhado. E como que os filhos vendo que o casal não está alinhado, como que os filhos vão visualizar o casamento deles no futuro? Será que o teu filho pode chegar e falar assim, eu quero ter um casamento igual dos meus pais? Será que teus filhos podem falar isso hoje? Não precisa me responder. Ou será que eles vão falar assim, Deus me livre, não quero nunca me casar na minha vida. Esse inferno que tem dentro da minha casa, eu não quero isso nunca. Nunca quero isso. A gente precisa reavaliar como tem sido o nosso casamento, como tem sido a nossa vida, né? Lógica versus emoção. Um cônjuge se sobressai numa discussão lógica, enquanto o outro é melhor numa argumentação emocional. Ganha aquele que tem o melhor desempenho, né? Ou seja, um dos cônjuges sobressai numa discussão lógica. Ele vai usar o lógico para aquela discussão e o outro vai entrar no emocional, né? Ele vai levar para o lado emocional para poder ganhar. Ou seja, é aquele que sempre quer se colocar como coitadinho na discussão, que não quer discutir e acordar realmente o que está sendo proposto, mas começa, eu ajo assim, porque você, em 1930, você me chamou de feio, você fez isso, você fez aquilo, aí começa a trazer para o emocional, né? Começa a querer justificar aquele erro, aquela situação que está acontecendo hoje, uma coisa que já aconteceu, que já passou. Ah, mas naquele dia você fez isso, por isso que eu estou fazendo isso hoje. Ou seja, irmãos, o acordo, se não tiver paz, como nós estamos dizendo desde o início, se não tiver sintonia, ele não vai ser um bom acordo. É igual, se você vai fazer um acordo, vamos dizer, que você vai acordar, você vai fazer um negócio, por exemplo, se esse negócio não for bom para as duas partes, alguém está saindo no prejuízo. E no casamento é a mesma coisa. Se eu vou acordar alguma coisa com a minha esposa, tem que ser algo prazeroso para os dois, para que tenha paz, que tenha sintonia e que Deus venha abençoar esse acordo. Eu não posso querer fazer uma coisa que vai ser bom só para mim. Ela não pode querer fazer uma coisa que vai ser bom só para ela, mas nós temos que fazer um acordo visando o bem-estar de quem? Do casal e da família. Porque o meu acordo certo com ela vai gerar bênção para dentro da minha casa. Da mesma forma que se eu fizer um acordo ruim com ela, vai gerar o quê? Problemas para dentro da nossa casa. Amém ou não amém? Vocês estão aí? Amém? Então eu vou seguir. Omissão. Um cônjuge tem uma opinião muito forte a respeito de um assunto, enquanto o outro não se importa. Isso acontece muito também, né? Um cônjuge tem uma opinião muito forte em relação ao assunto, mas o outro não se importa. E isso traz desgaste também, quando não acontece um acordo bom para o casal e para a família, né? Um assunto, de repente, a pessoa quer muito ir no retiro das mulheres. Vamos lá, vou até pegar esse gancho aqui. Quer ir no... Aí, isso não é importante para o marido, a mulher querendo ir no retiro, só que deveria ser, sabe por quê? Porque se ele está investindo na esposa dele, ele está investindo em quem? Na família dele, no casamento dele, né? Vou dar um outro gancho. Casais aqui na igreja. Quem já fez o curso Casados para Sempre? Levanta a mão. Ó, eu posso contar nos dedos. Quem é casado, assim, só eu que estou vendo, tá, gente? Quem é casado que ainda não fez o curso Casados para Sempre? Pode levantar sem medo. Amém. Tem poucas pessoas também que são casadas, então tem muita pessoa solteira aí. Vamos falar como bispo, pastor. Temos que orar para ter mais casamento na igreja. Amém? Aí, varão recebeu lá. Tá ligado. Né? Então, queridos, o que você investe no teu relacionamento, né, vai ser bênção para a sua vida, para a sua família. Né? O marido abençoa lá, ó, vai ter o retiro das mulheres. Faça um esforço para a sua esposa estar lá. Sabe por quê? Porque a sua esposa estando no retiro das mulheres, ela vai voltar renovada, avivada, transformada. E com certeza, quando ela chegar na tua casa, os frutos de que ela recebeu lá, na presença de Deus, vai ser atraído para dentro da tua casa, para dentro do teu casamento, para dentro da tua família.
Ah, se você é casado e não fez o curso ainda Casados para Sempre, que tem na sua igreja aqui, que tem 5 casais de fora da igreja fazendo, faça você. Às vezes você vive em conflito, desacordo, desarmonia dentro da tua casa, e o curso ele vai te dar ferramentas para que você aprenda a conviver no dia a dia e colocar em prática à luz da palavra de Deus. Você vai aprender aulas que você vai colocar em prática. Não é o curso que vai melhorar o meu casamento, é a palavra de Deus que está no curso. E a orientação de Deus através da palavra para a tua vida, para o teu casamento. Invista no seu casamento. Porque você só vai aprender que isso é importante, que o acordo... Quantas pessoas já ouviram essa palestra de acordo, que é importante ter acordo no casamento? Levante a mão aí. Quantos já ouviram isso alguma vez? Aí, eu posso contar nos dedos. Hoje você está ouvindo uma palestra de acordo, sabe por quê? Porque Deus ama a tua família. Porque Deus ama o teu casamento. Ele constituiu o teu casamento. Ele quer mudar a tua história. Ele quer mudar a tua casa. Ele quer mudar a sua família. Mas você precisa se colocar à disposição. A desejar. Eu quero aprender. Eu quero fazer por onde. Às vezes a gente, nós temos aqui a pastora que é psicóloga. É muito importante. Terapia de casais. Né? Às vezes as pessoas acham que isso aí... Ih, pastor, isso aí é só para quem é do mundo. Meu irmão, a pastora é melhor do que todo mundo pode dizer. Quantos e quantos casais, casados cristãos, que estão aí pensando em se separar. Chegam pessoas lá no curso, que eu e minha esposa aplica aqui dentro da igreja, que fala assim, pastor, antes de eu fazer esse curso aqui, eu queria me separar. Foi a última tentativa que eu quis fazer, pastor. E graças a Deus que foi a última tentativa que ele quis fazer. Porque eu mesmo, quando fui fazer o curso com a minha esposa, eu gosto de dar esse testemunho, que é para a glória de Deus. Nós estávamos recém-casados. Recém-casados. Devia ter 1 ano, mais ou menos, que a gente estava casado. E a gente já estava pensando em se separar. Olha isso, gente. Sabe por quê? Porque, para muitos que não sabem, eu e a Laina, a gente está no 2º casamento. Nós casamos no mundo, o primeiro casamento. Eu conheci uma pessoa no mundo, e ela também. Né? Esse casamento foi desfeito. Porque não foi um casamento onde priorizava-se a palavra de Deus dentro do casamento e acabou que houve, né, esse divórcio. Nós nos sentimos condenados, porque você uma vez casado e você passa a ser cristão, você entende a palavra de Deus, você se sente condenado. Agora ferrou. Separei a mulher lá do mundão lá, e agora? Estou condenado para o resto da vida? Sentamos com nossos líderes. Por isso que é importante você ter um líder. Uma pessoa que te aconselha, uma pessoa que vai analisar dentro da palavra de Deus. Eu não estou aqui dizendo que você tem que se separar, não. Pelo contrário, a palavra de Deus diz que aquilo que Deus uniu, o homem não. Mas eu vou dizer para vocês que quando acontece uma situação dessa, né, que é catastrófica, e se não for por conta, né, de prostituição, de situações que levaram a isso acontecer, aconselhe-se com seu líder, sente com ele, mostre para ele, com certeza ele vai buscar a direção de Deus para estar te orientando à luz da palavra. E graças a Deus eu tive uma outra oportunidade, conheci minha esposa aqui dentro da igreja, que por sinal ela foi apresentada a Deus pelo meu pai quando ela era pequenininha, cantava aqui dentro, aqui com as crianças, aqui no altar, como as crianças cantam aqui, eu conhecia lá e aqui. Deus nos deu uma nova chance e hoje fizemos 8 anos, dia 24 de junho, 8 anos de casado para a glória de Deus. E Deus tem nos levantado para ajudar outros casais. É o que eu quero dizer, Deus, Ele nos usou, às vezes você pode, caramba, mas Deus vai usar o cara que está no 2º casamento, irmão. Não questione a Deus. Deus, Ele usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer e a hora que Ele quer. Não questione a Deus, sabe por quê? Porque, como eu ia dizendo, eu e ela, quando eu estava fazendo esse curso, a gente estava pensando em se separar já, com 1 ano de casado. Porque eu vou dizer para vocês, o 2º casamento, quando tem filhos envolvidos de um primeiro, olha, Deus tem que agir muito para dar certo. Você imagina os conflitos que você tem, sendo o teu filho da sua esposa e seu. Agora você imagina você tendo conflitos, você tendo um outro casamento, você tendo que criar filhos de outro casamento. É mais um conflito dentro do casamento. Mas voltando aqui para o acordo, vamos voltar para cá, para a gente não se perder.
Graças a Deus fizemos o curso lá na IEVAD na época. Aqui na igreja ainda não tinha esse curso. Fizemos o curso lá na IEVAD com o irmão Robson e a irmã Mônica. Foi uma bênção na nossa vida, porque a gente ia querendo separar e voltava pensando de outra forma. Há uma saída, há uma solução. Existe saída. O divórcio nunca foi saída. O divórcio nunca foi solução. Sabe por quê? Como diz o Cláudio Duarte, se você se divorciar, você vai trocar de problema. Você vai trocar um problema que você já conhece por um problema que você ainda vai conhecer. E é uma verdade. Porque se você critica tanto esse marido, tanto essa esposa, mas é um problema que você, com a ajuda de Deus, você pode resolver. E você pode fazer dar certo com a ajuda de Deus. Agora, um problema que você vai trocar para você conhecer ainda. Vai ser tudo de novo, você tem que aprender a lidar. Então, não existe isso, irmão. Esquece isso. Casamento é um só, é personalíssimo e é até que a morte o separe. Como diz o Cláudio Duarte, até que a morte separe é tempo pra caramba, hein? Você pode viver 80 anos, 90, 100 anos. Então, até que a morte separe é bastante tempo. Então, comece a querer fazer dar certo. Invista no teu casamento enquanto há tempo, sabe? Faça por onde. Graças a Deus que é minha sogra que pagou o curso para mim e para ela. Minha sogra mora lá em Barretos, pagou esse curso para eu e para ela fazer o curso, fizemos. Foi uma bênção na nossa vida. Depois, nós fizemos o curso aqui, já na Nova Vida já tinha o curso com o pastor Max e a Kelly. Fizemos o curso de líder em treinamento, né, para poder liderar e aplicar o curso, e agora a gente está aplicando o curso. Então, você tem uma ferramenta na tua igreja que pode ajudar o teu casamento. Por que você não faz? Por que você não investe? Sabe qual é o investimento? R$100. É o investimento do curso, R$100. São 13 aulas, pastor. 13 lições, né? São 13 lições, e uma das lições é essa que eu estou falando, o acordo. O acordo entre o casal. Não faça nada, o meu tempo já estourou, ainda tinha muita coisa para falar, mas o acordo entre o casal é primordial na família. Precisamos priorizar o acordo. Eu não posso querer fazer uma coisa e a minha esposa outra coisa. Ela não pode querer fazer uma coisa sem nós estarmos acordados. Fica feio, traz problemas, traz discussões, traz sérios problemas e vai desgastando o casamento. A verdade é essa. Quando um casal não está alinhado em acordo, começa a acontecer desacordos e outros desacordos e outros desacordos que vão gerando o quê? Um desgaste emocional e espiritual. Porque quando nós não nos submetemos à vontade de Deus, que está lá em Tiago, capítulo 4, versículo 7, bota para mim, por favor, caramba, fugiu o nome. Raniele, obrigado. Tiago 4, 7. Olha o que diz a palavra de Deus em Tiago, capítulo 4, versículo 7. Ó, sujeitai-vos, pois, portanto, a Deus, mas resisti e ele fugirá de... Aonde tem que ser a submissão do casal? A Deus. Aonde tem que ser a submissão do cristão? A Deus. E um casal que se submete a Deus, vocês acham que não vai ter acordo entre eles? Sim ou não? Quem se submete a Deus, vai ter acordo entre eles, sim ou não? Agora, quem não se submete, ele está fazendo a vontade de quem? Do inimigo. E o inimigo, ele veio para quê? Roubar, matar, e ele quer destruir a tua família. Sabe por quê? Porque se ele destrói a tua família, fica mais fácil para ele te destruir também. Se ele acaba com o teu casamento, ele te deixa fragilizado. Ele deixa os teus filhos perdidos. Ele deixa a tua casa desolada. Irmãos, então lute pelo teu casamento. Invista no teu casamento enquanto há tempo. O Senhor me trouxe aqui nessa manhã para ministrar essa palestra para vocês, porque existe saída para o teu casamento, existe esperança para o teu casamento, não tem que ter um fim. Porque Deus não fez o casamento para se findar, mas Ele fez o casamento para que até a morte os separe. Se coloque de pé em nome de Jesus. Invista no teu casamento. Se coloque na brecha pelo teu marido. Se vai ter um encontro de homens, vai lá e ajuda. Fala para ele, vai lá e faz.
vai no encontro de homens, incentive o teu marido. Se vai ter um congresso de mulheres, incentive a tua esposa, pague para a tua esposa ir lá, ser abençoada lá durante 2, 3 dias. Aleluia! Oh, louvado é o nome do Senhor. A família mora no coração de Deus, irmão. A tua família é de Deus, o teu casamento é de Deus. Foi o Senhor que trouxe vocês diante desse altar, diante da presença dEle, e Ele quer renovar a tua aliança nesta manhã. Ele quer renovar o amor entre vocês nesta manhã. Não desista do teu marido, não desista da tua esposa. Porque muitas foram as vezes que a minha esposa até com certeza já pensou em desistir, mas eu louvo a Deus que ela não desistiu de mim. E muitas foi as vezes também que eu pensei em desistir dela, mas eu não desisti, porque eu falei, eu não vou errar de novo, eu não vou falhar de novo, porque o Senhor me deu uma nova chance. Será que vai ser necessário um divórcio para você acordar? Será que vai ser necessário a tua família ser destruída para você acordar? Desperta, igreja, nova vida de Inhaúma. O Senhor ama o teu casamento. Ainda que você não consiga estar enxergando, você fala assim, pastor, mas você não sabe o inferno que eu vivo. Eu sei muito bem, porque eu já vivi dentro da minha casa também. Mas sabe por que a gente está junto? Não porque eu sou super-homem, ela é super mulher maravilha, não. Porque nós decidimos juntos buscar a presença de Deus. Nós decidimos juntos nos humilhar diante de Deus e temos tentado isso dia após dia. Não pense que é fácil estar casado, não. É muito difícil, irmão. Mas nós estamos no mesmo propósito. Eu não desisto de você e você não desiste de mim. Nós vamos juntos até o fim. Até o fim. E o Senhor vai renovar. E o Senhor vai restaurar, e o Senhor vai avivar, porque Ele é o Deus do casamento, Ele é o Deus da família, e agindo Ele, ninguém pode impedir. Oh, aleluia, eu quero orar por vocês, eu quero orar pelos casais dessa manhã. Senhor, aonde tiver um casal, aqui nessa casa, um casal, Senhor, que de repente está passando por tantas lutas, por tantas aflições, por tantos problemas, e já pensaram em desistir tantas vezes, e às vezes se perguntam assim, eu não sei por que eu ainda não fui embora, eu não sei por que eu ainda não chutei o pau da barraca, eu não sei por que eu ainda não saí desse casamento. Eu quero te dizer, Senhor, nessa manhã, e te pedir que o Senhor venha de encontro a cada casal, que o Senhor venha renovar o amor entre eles, a cumplicidade, o acordo, a esperança, a motivação. Senhor, que eles possam se unir e possam chamar o Senhor para esse problema, porque existe solução e a solução é o teu Filho Jesus Cristo. Ah, Senhor, que ao invés de brigarem e se degladiarem, eles possam unir as suas mãos e orar ao Deus vivo e pedir, Senhor, socorre-nos, ajuda-nos a estarmos casados, a estarmos alinhados, a estarmos alicerçados na Tua palavra, Senhor. Ah, socorre, Deus, socorre os Teus filhos nesta manhã. Que nenhum casamento seja desfeito, que não seja necessário nenhum divórcio, para que eles possam acordar e ver a necessidade de orar, de buscar a Tua presença, Deus. Ajuda eles, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, porque precisamos. Toma a equipe de casais nas Tuas mãos, toma cada casal aqui representado, vai de encontro a, Senhor Deus amado, a cada família aqui representada. Não permita, Senhor, que nenhum dos Teus se percam, Pai, mas que nós possamos entender e aprender a conviver em harmonia, em sintonia, em acordo. Obrigado, meu Deus, por essa palavra nesta manhã, que eu tenho certeza que falou os nossos corações. Continua manifestando o Teu poder sobre as nossas vidas.
Em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Amém. E aplauda bem forte o nome dele. Aleluia! Oh! Vamos cantar família de novo? Pode ser? Novos sonhos, novas realizações. Fica mais fácil essa. Aleluia, Deus. Cante apenas uma vez comigo. Eu vou dar a bênção final e você pode ir para o seu lar. Que você tenha um excelente domingo na presença de Deus. Que você seja muito abençoado no decorrer desse dia. E logo mais às 19h30 ainda nós estaremos aqui. 19 horas. Hoje é 19 horas. Só a partir do outro domingo que é às 18, amém? Mas hoje ainda às 19 horas estaremos aqui adorando e bendizendo o nome do Senhor. Novos sonhos, declare. Novos sonhos. Novos sonhos, novas realizações esperam por ti. Novos planos, novas conquistas esperam por nós. Diga, o olho não viu. O olho não viu, o ouvido não ouviu o que Deus preparou para nós. O que Deus preparou para nós. O que Deus preparou para nós. Família! Família, pode sonhar. Mãe, seu filho vai voltar. Pai, na mesa o pão não vai faltar. Não vai faltar. Promessas. Promessas. Oh, aleluia. Se cumprirão. Bênçãos te seguirão. Bênçãos te seguirão. E o que passou, passou. E o que passou, passou. O novo de Deus chega hoje. O novo de Deus chega hoje. O novo de Deus chega hoje. O novo de Deus chegou. Aleluia. Receba o novo de Deus sobre a tua casa. Receba o novo de Deus sobre a tua família. Receba o novo de Deus sobre o teu casamento. Receba o novo do Senhor. Receba o novo do Senhor. Receba o novo do Senhor. Coloque a mão sobre o teu coração. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto, levante a tua fé, levante a tua esperança e te dê a paz. Vai em paz e que Deus te abençoe rica e abundantemente.